Olá pessoal, namastê. Esses dias atrás eu fui convidado, eu ia usar a palavra desafiado, mas o desafio é meu na realidade, né? Mas eu fui convidado, alguém pediu para que eu falasse um pouco sobre toda essa tragédia que está acontecendo aqui em Brumadinho, aqui não, né? Em Brumadinho, por conta do rompimento da barragem lá da Vale do Rio Doce, e toda a dor que se acomete lá, e toda a dor que acontece, né? Que está passando a cidade, não só a cidade, que o Brasil inteiro, o mundo está passando por uma dor, né, por um sofrimento por conta dessa tragédia, pela quantidade de pessoas que vieram a falecer nessa tragédia. Confesso que o desafio, aí vem um desafio, eu tenho uma visão sobre isso e eu fiquei um pouco temeroso em fazer esse vídeo, mas esses dias, como um sinal, e eu acredito bastante em sinais, né, como um sinal, eu recebi no WhatsApp, né, uma pessoa compartilhou comigo um texto que era de uma entidade, e ok, talvez você não acredite nisso, mas eu acredito, né, uma entidade, uma mensagem de uma entidade, e a mensagem era tudo aquilo que eu penso a respeito da tragédia de Brumadinho. Tudo aquilo. E aí eu entendi que sim, acho que era importante eu fazer esse vídeo, era importante eu me posicionar, eu colocar o que eu penso. E talvez seja importante agora eu separar algumas coisas, né? Então primeiro vamos falar do rompimento da barragem, né? E sim, eu acho que ali tem muito do ego, né? Tem muito de um ego. Ego em que sentido? A ganância que nós vivemos, né? A ganância de querer levar vantagem, economizar um dinheiro e não cuidar de algumas coisas. Talvez realmente os dados mostravam uma determinada situação da barragem e alguém deliberadamente não olhou para isso, né? E eu quero, e para mim é importante dizer assim, né, que sim, as pessoas que foram responsáveis por laudo, se houve uma fraude no laudo, sim, elas devem ser responsabilizadas. A Vale do Rio Doce, sim, ela deve ser responsabilizada por tudo que aconteceu. Se estava em posse, se era de poder dela cuidar da barragem e a barragem rompeu, né, ela tem que pagar por isso. E ela já está pagando de uma certa forma, né? Então, financeiramente, as ações da Vale caíram de valor, ela perdeu em torno de 7 bilhões, né? O valor das suas ações perdeu em torno de 7 bilhões, o valor da empresa como um todo. Ela está tendo que pagar indenizações, e aí olhar por outro lado, isso a empresa não queria isso. Então, pessoal, é um crime. Não estou dizendo que não seja, não estou dizendo que não seja, mas, né, não é cabível, eu não consigo pensar que isso aconteceu de uma forma deliberada. E aí tem muito de uma coisa que aí eu quero que cada um olhe para si. Sabe aquela história assim? Não vai acontecer, é tão improvável que isso aconteça, né? Mas puta, Sérgio, era uma barragem que vai ocasionar na vida de milhões de pessoas. A gente só não acredita que isso possa, uma tragédia, né, possa acontecer daquela forma. Talvez hoje a gente mude esse olhar, mas até então, putz, mas hoje Mariana, e acho que isso é o pior, aconteceu Mariana, e o que a gente fez? Esquecemos. Passou aquela dor de Mariana e vivemos nossa vida, esquecemos de tudo aquilo, e de novo se repetiu, e para mim é como se for uma marcação assim, olha para isso. Olha para a ganância, né, olha para essa ideia de que, porra, tudo vai dar certo. Então, só para trazer para as nossas pequenas ganâncias, né, bem nesse esquema mesmo, né, e a Bel falava algum dia assim, mas, putz, lá ocasionou dor, matou pessoas ali. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, mas que ocasiona dor em outra pessoa, né, um problema na vida de alguém. Sabe quando você pede o nome emprestado para fazer um financiamento em alguma coisa? Né, de um amigo, de um parente, né, quem nunca? Quem nunca? E não consegue pagar? Eu fui um desses já que me endividei muitas vezes, pedi dinheiro emprestado, pedi cheque emprestado e não consegui pagar e causei dor naquele que eu não consegui pagar. Mas na época em que eu fiz isso, na minha mente, putz, eu ia fazer, na minha mente, putz, ia dar certo, em nenhum momento passava pela mente que aquilo não ia dar certo. Né? Sabe aquele cara que bebe, talvez você seja uma pessoa que, né, gosta de tomar uma bebida e vai dirigir depois e fala assim, não, comigo não acontece nada, e de fato, na primeira vez não aconteceu nada, na segunda não aconteceu nada, na terceira, aí você vai ganhando cada vez mais confiança e coragem e acha que isso nunca acontece com você. Para mim é a mesma coisa, até que um dia acontece, você se acidenta, né? Talvez na sua vida nunca tenha acontecido, né? Mas quantos acidentes não acontecem, a pessoa acha que não vai acontecer com ela. Para mim é a mesma coisa na barragem.
né? Não vai acontecer. Né? Putz, mas aí tinha todo o refeitório, todas as instalações estavam embaixo da barragem. Por que estão lá? Porque ninguém pressupõe que um rompimento do jeito que foi aconteça daquela maneira. Né? Então, falar sobre aquilo que aconteceu, não vou dizer que é fácil, mas ok, puta, não tinha que estar lá, tinha que estar em outro lugar. Então hoje nós vamos aprender, e para mim o importante é aprender com tudo isso. Então, para mim ninguém da Vale deliberadamente queria que aquilo acontecesse, né? Mas sim, acho que é importante que eles paguem por tudo aquilo que, pelos erros que foram cometidos, pelo dano que causou na vida das pessoas. Ponto. Mas eu quero também que é importante olhe para essas pequenas coisas que nós fazemos, né? Porque é muito fácil apontar para o outro, e lembrando sempre, quando você aponta um dedo, tem 3 para você. Então é muito fácil apontar para o outro, né? Mas o importante olhe para as pequenas coisas que a gente está fazendo. E essa reforma íntima para mim, esse me olhar, me perceber, é importante, né, para que eu possa aprender com essas tragédias. Eu digo sempre a diferença entre o gênio e o sábio. O gênio aprende com seus erros, o sábio com os erros dos outros. Aprender com tudo aquilo que deu de aspas errado. E agora o outro lado, e talvez seja a parte mais difícil de falar, que é sobre toda a dor e sofrimento, né, das pessoas que perderam alguém, da morte de alguém, né, de todas aquelas 200, quase 300 pessoas, né, acho que até hoje quando eu vi, estavam 134 pessoas que já foram resgatadas, 100 e poucas pessoas, e mais 200 ainda desaparecidas. E aí talvez seja a parte mais controversa desse meu vídeo aqui, né. Eu acredito muito que cada um vem com um caminho traçado, assim, no sentido de o que você vem fazer. Eu acredito que a gente escolhe o caminho. Eu lembro uma vez, eu bem perdido na minha dor, e eu tive uma conversa com uma entidade, assim, ela veio e conversando comigo, ela me disse assim, né, e de novo, se você não acredita, ok, mas só pegue o contexto da história, ela diz assim, o fio não se lembra do caminho que escolheu? E eu falei que eu não me lembrava, e ela disse assim para mim, os filhos esquecem o caminho que escolheu, e ali ficou muito claro para mim que a gente escolhe um caminho. E para mim ali, né, não que eles tenham escolhido em vida, mas em algum momento que olha, isso é o que estava para ser traçado, esse é o caminho. Né? Era isso que as pessoas tinham que passar. Por quê? É um castigo? Não, para mim não é um castigo. Para mim, pelo contrário, são seres de luz que vieram com uma missão. E qual é a missão? E para mim é essa parte importante. E talvez essa seja a missão deles, mostrar para nós o quanto está errado. O quanto nós estamos fazendo as coisas erradas. Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de poder, correndo atrás de um monte de coisa que a gente não precisa. O quanto a gente precisa mudar, parar de apontar e fazer as nossas reformas íntimas. Eu acho que todo esse momento de dor pelo qual o país passa, né? A corrupção, eu acho que isso é só é o escancarar, né? É quase, se não a gota que transborda o copo, aliás, nós estamos com tantas gotas transbordando o copo, mas é que fica enchendo mais e mais copos, todos essa ganância, esse ego exacerbado com que nós estamos vivendo, e de novo, né, a gente olha só para os poderosos, mas eu quero que cada um olhe para si, né? Em todo esse ego exacerbado, né, da ganância que vivemos. E eu acho que esse momento de dor é só um momento de aprendizado, para a gente aprender a olhar para a nossa vida com menos medo, com mais amor, com mais respeito ao próximo. Então, tudo isso que está acontecendo, toda essa dor e comoção, para mim é muito dessa ideia de trazer um aprendizado e a gente se unir. E é impressionante, né, como nesse momento de tragédia a gente se une. Né? A gente se une para ajudar o próximo, e é só para isso que a gente vem. Ajudar. Eu fico vendo os bombeiros lá fazendo o melhor deles, né, dando o melhor para salvar vidas. Eu vejo os voluntários que abrem mão de suas vidas para estarem lá, né, e talvez seja isso, e é só isso que importa. É só isso que importa, ajudar o próximo a estar bem, né, mas para que eu possa ajudar o próximo sem cobrar, né, porque quando eu ajudo cobrando é medo, mas por amor, né, talvez eu tenha que me olhar mais, me aceitar mais, me compreender mais, fazer a minha reforma íntima, né? E parar de acusar, né? julgar menos, se aceitar mais. Só para ir finalizando esse vídeo aqui, eu falo que
as grandes nações, né, desenvolvidas, Estados Unidos, Japão, Alemanha e os países da Europa, né, eles passaram por algo que nós nunca aqui no Brasil passamos, né? Eles passaram por grandes guerras, por um momento de muita dor, onde muitas pessoas morreram, né? Nós nunca passamos por uma guerra, e talvez essa seja a nossa guerra interna, talvez esse momento que nós estamos passando seja a nossa batalha, né? Que é olhar para todo esse nosso ego, a nossa corrupção, a nossa ganância, a nossa esperteza, o de que levar vantagem o tempo inteiro, né? E aí você vai se dar conta que nós somos exatamente iguais. Aquele cara que toma uma decisão lá dentro da Vale do Rio Doce, para não olhar para algumas coisas, ou achar que aquilo não vai acontecer com a gente. Tá? E aí, quando a gente olhar e começar realmente se olhar mais, que a gente começar a se aceitar mais, talvez grandes mudanças aconteçam, primeiro aqui dentro, e depois com as pessoas que estão ao nosso redor, e talvez grandes mudanças aconteçam em nossas vidas, em nosso país e tudo mais. Uma frase que vem vindo muito assim, e pode ser um ufanismo da minha parte, na minha mente é muito assim, né? De alguma forma, nós somos a cura do mundo. E quando eu digo a cura, assim, um brasileiro é a cura do mundo. Nós somos um povo amoroso, generoso, divertido. A gente só precisa aprender a se amar mais, a se respeitar mais e assim respeitar ao próximo. Julgar menos. E essa é a nossa missão, talvez a nossa missão, a de fazer a diferença no mundo através da nossa amorosidade. É isso aí, galera. Gratidão. Se você curtiu, né, põe um joinha, curta aí, compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima. Namastê.